O presidente Lula está na Bélgica para a cúpula da CELAC. Na reunião, em seu discurso, o presidente falou sobre dois pontos específicos. Primeiro, o combate à fome e o acordo com a própria União Europeia. Vamos ver. Queremos assegurar uma relação comercial justa, sustentável e inclusiva. A conclusão do acordo Mercosul-União Europeia é uma prioridade e deve estar baseada na confiança mútua e não em ameaças. Como se não bastasse, a guerra no coração da Europa veio para aumentar a fome e a desigualdade, ao mesmo tempo em que elevou os gastos militares globais. Apenas em 2022, em vez de matar a fome de milhões de seres humanos, o mundo gastou 2 trilhões 240 bilhões de dólares para alimentar a máquina de guerra que só causa mortes, destruição e ainda mais fome. Tá aí, Osmando, o presidente tocando aí em feridas desse mundo desigual. É verdade. Ele fez também um alerta importante sobre a questão climática. Por que a questão climática eu estou levantando esse ponto? Porque ela está relacionada também à principal motivação da relação Mercosul com o CELAC, que é o acordo bilateral, o acordo para permitir relações comerciais de livre comércio desses dois importantes blocos. E uma das exigências, uma das dificuldades desse acordo não ter sido celebrado até hoje, que é uma luta que vem desde 1999, é que sempre tem alguém colocando alguma desconfiança, alguma dificuldade. Agora mesmo a França coloca uma dificuldade enorme, sugerindo que haja punições a países da América do Sul em relação ao não cumprimento de metas relativas às questões ambientais. Ora, se for exatamente a Europa, os países desenvolvidos, neles também incluídos os Estados Unidos, os grandes responsáveis pelos processos progressivos de destruição da natureza e de criação desse ambiente negativo para a elevação das temperaturas do mundo todo, é natural que o Brasil e que o Mercosul e os países latino-americanos e caribenhos não podem aceitar esse tipo de exigência punitiva de países que deveriam dar exemplos positivos, sim, no aporte de recursos para combater as questões ambientais. Ontem mesmo a gente viu o hemisfério norte, várias autoridades, vários presidentes de países do hemisfério norte adotando alertas em função da elevação descomunal que a temperatura sofreu nesses últimos dias. Pra vocês terem uma ideia, 16 cidades da Itália, que é um país historicamente que vive no frio, tiveram temperaturas ontem de 36% a 37%, e as previsões são de que esse nível de elevação de temperatura, pelo desequilíbrio climático, vão se acentuar com um detalhe: nos países da Europa, o nível de crescimento é quase 3 vezes maior do que acontece no resto dos países do mundo. O presidente fala, com razão, nesse gasto de mais de 2 trilhões de reais com as guerras, enquanto menos da metade disso, muito menos da metade disso, os países, ao longo dos tempos, os países desenvolvidos, destinaram como recursos aos países da América do Sul, da América Latina, da Ásia e de outras regiões, para fazer face aos programas de recuperação ambiental. A guerra tem feito essa diferença, porque a Europa e os Estados Unidos preferem manter a indústria armamentista em desenvolvimento
e não pode, neste momento, vir falar em punição aos países latino-americanos em relação a questões climáticas. Então, o presidente, mais uma vez, está com o discurso correto e é sua liderança que pode fazer mudar essa atitude dos países, sobretudo dos países europeus. Há uma esperança e eles já começam a mudar o tom do discurso. Hoje mesmo, o primeiro-ministro da Espanha fez uma manifestação esperançosa, dizendo que se abrem várias portas e janelas para que ocorram um entendimento e de que seja possível, até o final de 2023, ocorrer esse acordo entre os dois blocos de países da América Latina e da Europa, fazendo com que a gente avance de forma civilizada e necessária ao combate à fome, que é a grande preocupação que o presidente Lula tem levado ao mundo. Muito bem, vamos acompanhar.